Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda semana, que acontece toda quarta-feira, mas esta semana está acontecendo na quinta, porque ontem, eu tive um probleminha de saúde, não consegui fazer a live ontem, mas tô aqui hoje, não deixei de fazer, porque eu sei que esse tema é um tema muito importante, que as mães têm me pedido muito, né? Falar de comportamento TDAH é algo que é muito importante, né? Essencial para que as mães entendam, porque, na verdade, o comportamento, né, da criança com TDAH é o que geralmente tira a gente do eixo, né? É o que deixa a gente ir sem saber como agir diante dele e também entender o que é TDAH, que comportamento tem a ver com TDAH, que comportamento não tem a ver com TDAH. Tudo isso são conhecimentos muito importantes, né, que a gente precisa ter para conseguir lidar melhor com a criança no dia a dia. Então hoje a gente está fazendo a live numa quinta-feira, mas é bom reforçar que o nosso Papo de Mãe TDAH acontece toda quarta-feira às 19 horas, ok? Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aqui, muito boa noite, muito bom ter vocês aqui comigo. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. Agora em abril a gente está iniciando uma nova série de lives. Eu acredito que essa série vai se estender até maio, porque é muito assunto. Eu tô vendo aí com uma pessoa muito legal para vir fazer a live com a gente, que é um especialista em gestão do comportamento, né, um analista do comportamento para vir fazer uma live com a gente, para ajudar a gente a entender um pouquinho, né, a aprender estratégias para lidar com o comportamento TDAH no dia a dia. Então, a gente vai ter muita coisa aí, né, nesse mês de abril sobre a questão do comportamento, tá? Ó, a Cíntia colocou, minha filha melhorou muito na concentração depois que começou a praticar com o cavalo. Ó, apesar de não ter evidência científica, né, de que é ecoterapia, né, tem né, resultado como tratamento de TDAH, apesar disso, né, a gente tem sim muitas crianças que se adaptam, né, que gostam muito e que esse trabalho acaba melhorando bastante o comportamento, né, e a concentração da criança. Então, a gente não indica como um tratamento do TDAH, mas como, né, uma terapia, né, que ajuda as crianças de um modo geral, né, a gente indica sim, e é claro que vai trazer algum benefício, né, a gente só não substitui o tratamento aí, né, com a terapia e tudo mais, porque a gente não pode descartar o tratamento que tem maior evidência científica, mas as outras terapias, né, a gente acrescenta, né, ao tratamento e a gente vê realmente que tem resultado, né? Ó, Cíntia falou, em um ano vi mudança incrível. Que bom, Cíntia. Isso, ó, é uma terapia que não substitui, exatamente. Exatamente. Complementa e ajuda bastante. Eu acho que o conjunto, né, acaba tendo um melhor resultado, né? E é o que você está observando e é isso mesmo, né? É isso mesmo, muito bom. Muito bom aí a sua você compartilhar a sua experiência, né, para que a gente também possa buscar, né, e quem sabe, né, ajuda outras crianças também, né? Bem, o pessoal tá entrando aqui, a gente nesse iniciozinho a gente sempre faz assim uma conversinha, né, antes da gente começar, porque o Instagram vai notificando as pessoas vão chegando, mas eu queria só falar duas coisas, eu já falei, mas eu vou reforçar aqui. A primeira, que o nosso Papo de Mãe TDAH acontece toda quarta-feira às 19 horas. Essa semana a gente tá fazendo num dia diferente, porque ontem eu passei mal, não consegui fazer a live, mas estou aqui hoje pra gente fazer. E a segunda é que agora, no mês de abril, provavelmente mês de maio também, mas com certeza no mês de abril, a gente vai estar focando em análise do comportamento, a gente vai estar focando em comportamento do TDAH e a gente vai estar falando muito sobre como a gente pode atuar, né, em casa para aumentar os bons comportamentos e diminuir os comportamentos inadequados, os comportamentos disfuncionais. Então a gente vai falar
várias estratégias, vou trazer aqui vários ensinamentos para vocês sobre isso, para que vocês entendam o mecanismo de reforço, né, o mecanismo que faz com que um comportamento tenha uma tendência a se repetir, e a gente vai entendendo esse mecanismo, a gente vai usar esse mecanismo para aumentar os bons comportamentos e diminuir os comportamentos inadequados da criança, tá bom? Então, é uma série de lives. Então, a gente vai começar hoje falando de uma forma mais geral do TDAH, e nas próximas semanas a gente vai entrar aí mais especificamente sobre a questão do comportamento e como a gente pode fazer uma boa gestão desse comportamento para que a gente consiga aumentar comportamentos funcionais e diminuir comportamentos disfuncionais. Ó, a Cíntia está relatando aqui, ó, ela está mais calma, consegue estudar, não tem ido muito bem tem ido muito bem nas provas, não enjoou do cavalo, continua motivada. Isso é uma coisa legal, Cíntia, porque muitas vezes a criança, né, com TDAH, adolescente, começa a fazer uma atividade e logo ela perde o interesse, né? Começa muito empolgada e daqui a pouco perde o interesse. E aí tem que trocar de atividade. Então, legal que a sua filha, né, não enjoou, né, que sua filha continua motivada e engajada aí nessa atividade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ok? O pessoal tá entrando aqui, a gente já vai começar. Peraí, deixa eu só ver aqui quem tá aqui. Cíntia, Bruna. Seja muito bem-vinda. Vou esperar um pouquinho quando entrar aqui alguma psicóloga, alguma psicopedagoga. Se estiver entrando aqui, dá um oizinho para mim, sinaliza que você é psicólogo ou psicopedagoga, que eu tenho um recadinho para você, mas eu vou dar daqui a pouco, conforme as pessoas forem entrando, tá? Então vamos lá. Então assim, hoje a nossa live, ela não é uma live muito longa, tá? A não ser que vocês perguntem, né, que vocês interajam aí, a gente vai seguindo um pouco mais tempo. Mas o objetivo hoje é trazer um pouquinho sobre o comportamento TDAH para a gente entender um pouquinho esse comportamento. E entendendo esse comportamento, nas próximas lives a gente vai aprender formas de melhorar esse comportamento, quer dizer, aumentar os comportamentos que a gente deseja, os comportamentos funcionais, e diminuir os comportamentos inadequados ou comportamentos que são disfuncionais. Mas para isso a gente precisa entender o que faz um comportamento, né? O que faz um comportamento é aumentar a sua frequência. Então, vamos lá, você tem um filho com TDAH e ele, toda vez que ele vai fazer uma atividade lá que ele não tá afim de fazer, ele tem uma crise de choro, ele faz uma birra e tudo mais. Por que será que esse comportamento se repete tanto? A gente vai entender isso nas lives do mês de abril. E entendendo por que esse comportamento se repete tanto, a gente vai conseguir a entender também e aprender como a gente faz para que esse comportamento não se repita com tanta frequência. Tá? Ó, a Cíntia colocou aqui que está cursando psicanálise. Cíntia, é o seguinte, para os profissionais, porque a nossa live de quarta-feira, né, nosso papo de mãe TDAH, ele é voltado para famílias de TDAH. É claro que todos os profissionais são muito bem-vindos, né, na live, mas o foco é falar com famílias. E toda sexta-feira nós temos a nossa live para profissionais, para psicólogos, psicopedagogos, né, quem está fazendo psicanálise, enfim, para profissionais que atuam com crianças e adolescentes com TDAH. Amanhã, né, sexta-feira amanhã, nós não vamos ter, porque amanhã tem um feriado, é um feriado, né, que muitas famílias viajam, se reúnem, então muitos profissionais também, né, estão tirando uma folga aí, né, então amanhã a gente não vai ter a nossa live de sexta-feira, mas semana que vem a gente retorna, tá? E no mês de abril, tô colocando aí no meu Instagram todos os dias uma chamadinha, que no mês de abril, mais pro final do mês de abril, a gente vai ter a abertura do meu curso de formação em atendimento clínico de crianças com TDAH, ok? Mas aí a gente vai falando um pouquinho mais disso mais pra frente, tá? Só sinalizando para quem é psicólogo, psicopedagogo, principalmente, né? Mas outros profissionais também que atendem crianças com TDAH, que a nossa live para profissionais é toda sexta-feira, 19h30, sendo que amanhã a gente não vai ter, tá bom? Por causa do feriado. Mas semana que vem a gente vai ter com um tema muito, muito, muito importante, muito
necessário da gente conversar, que é sobre a anamnese. A gente vai destrinchar a anamnese e quais itens da anamnese são essenciais para a gente ter atenção quando a gente está fazendo uma avaliação de TDAH, tá bom? Então é o nosso tema da nossa live de profissionais da semana que vem. Então vamos lá, o pessoal está entrando aqui e a gente continua. Então eu vou trazer um panorama geral do comportamento do TDAH, vocês podem me ajudar, né, confirmando, trazendo exemplos aí, fazendo perguntas sobre o comportamento do TDAH e a gente vai conversando. Então é uma live realmente que não tem um propósito de ser muito aprofundada e ser muito longa, é mais para a gente entender e situar esses comportamentos, para a gente perceber, primeiro, que existem comportamentos no TDAH, né, que fazem parte dos sintomas do TDAH, que não basta a gente ir lá e brigar com a criança ou chamar atenção, porque esse comportamento é um sintoma que aparece devido ao próprio TDAH. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque senão a gente vai achar que a criança está fazendo aquilo de propósito, que a criança está fazendo aquilo porque está com preguiça, ou por uma série de outras justificativas que não são a realidade. E, na verdade, a criança está agindo dessa forma porque existe um funcionamento no cérebro dela que faz com que ela haja desse jeito. Ok? Isso não quer dizer que ela vai ter que agir assim sempre. Porque todo comportamento que acontece, ele só tende a se repetir quando a gente reforça esse comportamento de alguma forma. Então, se eu tenho um comportamento, e esse comportamento, por mais disfuncional que ele seja, ele atinge o meu objetivo, eu tenho uma tendência maior a repetir esse comportamento. Então, vou dar um exemplo. Se eu quero ficar jogando mais tempo no videogame, e na hora que minha mãe manda eu parar, eu choro, eu faço uma pirraça e faço uma birra ali, e a minha mãe, para não se estressar, deixa eu ficar no videogame, o que acontece? Esse comportamento, né, de querer um pouquinho mais, né, de querer demorar um pouquinho mais, de não conseguir parar na hora que a gente pede para parar, isso faz parte do TDAH? Sim, ok, vai acontecer. Mas a tendência desse comportamento se repetir e cada vez ficar mais intenso só vai acontecer se a gente reforçar. Então, se toda vez que ele chorar, fizer birra, fizer pirraça, né, ou insistir para ficar mais tempo, eu ceder, eu tô ensinando pro meu filho sem querer, querendo, né, que é só ele chorar, é só ele fazer birra, é só ele insistir que ele vai conseguir o que ele quer. Então, assim, a forma como a gente, adulto, lida com o comportamento disfuncional da criança pode estar fazendo com que esse comportamento se repita com maior frequência, ok? Então, nessas lives de abril, a gente vai entender como a gente faz para não reforçar esses comportamentos, para a gente não reforçar que o comportamento inadequado aconteça, tá? Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui, ó. Minha filha chora muito e insiste demais até a gente ceder. Como agir nesse momento? Exatamente a pergunta da Érica. Exatamente. Isso aí faz parte do comportamento TDAH? Sim. Sim. Por quê? Primeiro, TDAH tem uma tendência a querer fazer só o que ele gosta, só o que ele quer. Aquilo que ele não tá afim, aquilo que ele não... Ele quer prorrogar, ele quer procrastinar, ele não quer fazer. Isso é uma característica do TDAH. Outra característica do TDAH, dificuldade de parar o que está fazendo para fazer outra coisa. Então isso também faz com que ele chore, insista, né? Para fazer essa transição de tarefas, tá? E a terceira coisa é que para o TDAH, tudo para ele é no aqui e agora. Então, tudo que não é agora, tudo que é para daqui a pouco ou daqui a um tempo, né? Para ele vai demorar muito. Então, se ele quer algo para agora, se ele quer, por exemplo, ele quer, sei lá, tomar um sorvete, e você fala para ele, ó, a gente vai tomar um sorvete no final do dia, ou vai tomar um sorvete depois do almoço. Esse depois pro TDAH é muito complicado para ele compreender, porque o TDAH tem uma dificuldade na percepção do tempo, ok? Então, para ele, tudo que não é aqui e agora
é demorado demais. Então, quando ele quer uma coisa, ele quer agora. E aí ele vai, a tendência é ele insistir. Isso é uma tendência natural do TDAH insistir. O que vai fazer com que esse comportamento fique persistente é o fato da gente reforçar ou não. E como que a gente reforça um comportamento de insistência? Quando a gente cede. Então, toda vez que a criança insiste, chora, faz aquele show e a gente vai lá e cede, a gente está reforçando que toda vez que ela chorar, toda vez que ela insistir, ela vai conseguir o que ela quer. Ok? Então, assim, enquanto você estiver chorando, enquanto você estiver insistindo, o que você quer não vai chegar até você. Ela precisa entender isso. Que ela precisa pedir de uma forma funcional. Então, tem crianças que às vezes nem chega a pedir. Você nem disse não. Ela nem chega a pedir, ela já chega chorando. Não, olha só. Você vai me pedir sem chorar. Você não precisa chorar para falar comigo. Não precisa chorar para me pedir. Quando você falar comigo sem chorar, sem gritar, sem brigar, né? Aí você vai ter o que você quer, né? Então, assim, ceder para a criança é reforçar o comportamento. A gente vai falar muito disso, tá, Érica? Nas próximas semanas, fica ligado aqui na nossa live que a gente vai falar muito, 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 muito sobre isso mesmo, tá? E eu vou te dar muitas estratégias para você lidar com esse comportamento. Agora, vamos pensar o seguinte, se você é uma mãe que sua filha chora e insiste e você costuma ceder, se a partir de hoje você começar a mudar o seu comportamento e não ceder mais, eu sempre aviso as mães, estejam preparadas, porque antes de melhorar, vai piorar. Então você já precisa estar preparada que a partir do momento que você disser o não e sustentar esse não, o comportamento de choro, de insistência da sua filha vai aumentar muito. Por quê? Porque se ela chorava no nível e você cedia, por que ela está chorando e você não está cedendo mais? Então o que ela vai fazer? Vai chorar mais, vai insistir mais para que você ceda. Se você cede, ela vai manter o comportamento de chorar sempre. Se você não cede, ela vai tender a aumentar. Só que esse aumentar a intensidade é só até um determinado ponto. Depois a tendência é ela ir diminuindo. Por quê? Porque ela vai entender que não adianta ela chorar, não adianta ela insistir, não adianta ela aumentar a intensidade do choro, que ela não vai conseguir o que ela quer. Pelo contrário, ela consegue o que ela quer quando ela tem um comportamento funcional, né, um comportamento de não insistir, não chorar, etc. Tá? Então, tanto pra gente diminuir o comportamento disfuncional, que é o de choro, de insistência, quanto pra gente aumentar o comportamento funcional, que é de pedir de uma forma adequada, que é de esperar, tanto um quanto o outro, existem estratégias de reforçamento que a gente precisa utilizar, tá bom? Mas isso é papo pra semana que vem. Semana que vem a gente vai entrar nisso aí, tá? Mas é um comportamento clássico do TDAH e que é o que muitas vezes tira os pais do eixo. Porque a criança com TDAH, ela vai realmente insistir. Quando ela insiste, ela não fica só perguntando. Ela vai insistir chorando, fazendo birra, né? E isso muitas vezes os pais, quando tá em público, se sentem envergonhados, né? Porque a criança não é mais pequenininha, já é uma criança maiorzinha. Então os pais se sentem envergonhados, os pais perdem a paciência, né? E muitas vezes acabam agindo de uma forma inadequada com a criança porque não sabem lidar com esse comportamento. Ou cedem para poder se ver livre daquele choro, ou então acabam batendo de frente, brigando, enfim, criando mais tumulto ainda, né? E não conseguindo resolver a situação de uma forma mais assertiva, né? De uma forma mais tranquila, tá? Sempre que a gente vai mudar um comportamento da criança, a tendência primeiro é aumentar a intensidade daquele comportamento, para depois esse comportamento ir diminuindo, tá? Porque primeiro ela vai testar você para ver se ela vai conseguir o que ela quer. Se ela percebe com o tempo que ela não vai conseguir o que ela quer,
ela começa a diminuir esse comportamento, ok? Então, uma outra coisa importante relacionada a comportamento é que não adianta, gente, a gente só diminuir o comportamento que a gente não quer na criança. Não basta só a gente diminuir um comportamento inadequado, a gente precisa também ensinar um comportamento adequado para a criança, um comportamento substitutivo, um comportamento que vai substituir aquele que não é legal, né? Então, exemplo, a criança só pede as coisas chorando. Se você não quer mais que ela fique o tempo todo te pedindo as coisas chorando, você quer que ela fale com você, né? Normal, sem chorar, pedindo, né? Falando, explicando as coisas normalmente, não basta só você trabalhar para diminuir o comportamento de choro. Você tem que começar a trabalhar para reforçar e para ensinar para ela comportamentos mais adequados. Ela conseguir se comunicar sem ser chorando, sem ser gritando, sem ser brigando, né? De uma forma mais equilibrada, mais calma, tá? Então a gente sempre, quando a gente vai focar no comportamento que a gente não quer mais que a criança execute, que é um comportamento inadequado, que a gente quer diminuir esse comportamento, o que a gente faz? A gente pensa um comportamento que vai substituir esse e a gente aumenta esse comportamento. Porque se eu aumento esse comportamento, automaticamente esse aqui diminui, tá? Exemplo. Vamos dizer que seu filho sempre briga com o irmão, tá sempre brigando com o irmão, o irmão vai lá, mexe nas coisas dele, ele vai lá e bate no irmão. E você não quer mais que ele bata no irmão. Então esse é o comportamento que você quer que diminua. Comportamento do seu filho bater no irmão. Ok. Tá, qual o comportamento que você quer que ele faça no lugar de bater? Porque ele fica chateado quando o irmão mexe nas coisas dele, isso é fato. A gente não tem como fazer com que ele não fique chateado, ele vai ficar chateado, tá? Se ele não pode bater no irmão, o que ele deve fazer no lugar? Às vezes a gente esquece de ensinar a criança um comportamento alternativo, e aí a criança não sabe o que fazer com aquela emoção, acaba batendo de novo. Então, ao invés de bater no seu irmão quando ele mexer nas coisas dele, nas suas coisas, qual é o comportamento que a gente quer que ele faça? Que você chame a mãe, por exemplo, né? Você chame a mãe para poder a mãe resolver. Se é esse comportamento que você quer, tá? Então a gente vai trabalhar em cima desse comportamento. Se a gente conseguir aumentar a frequência do seu filho te chamar toda vez que o irmão mexer nas coisas dele, automaticamente a gente vai estar diminuindo ele bater no irmão. Porque se ele tá te chamando para resolver, ele tá deixando de bater, ok? E no TDAH, gente, a gente tem que focar no comportamento positivo, tá? Não adianta a gente querer mudar comportamento de crianças com TDAH somente pela punição. A punição é o último recurso, é o último caso, é a última, é a última coisa que a gente vai fazer num comportamento que realmente tá ultrapassando todos os limites. O que realmente transforma o comportamento do TDAH, de fato, é o reforço positivo. O reforço positivo é aquilo que vai trazer mudança, de fato, para o comportamento do TDAH. E a criança vai executar esse comportamento não porque ela está sendo obrigada, porque ela tem medo, porque ela não quer ser castigada. Pelo contrário, ela vai executar esse comportamento porque ela compreende que esse comportamento traz benefício para ela e para as pessoas que estão no entorno dela. Traz benefício para a relação dela com as outras pessoas, tá? Então, para ela ter uma boa relação com as outras pessoas, para que ela tenha benefícios pessoais e coletivos, ela tende a se engajar nesses comportamentos que são reforçados, ok? A gente vai explicar isso melhor nas lives das próximas semanas, tá bom? Mas é importante que vocês já tenham isso em mente para que vocês entendam. Reforço positivo é a chave de transformação dos comportamentos inadequados do seu filho em comportamentos mais funcionais. Essa é a chave. E muitas vezes, eu falo isso toda semana de reforço positivo, mas muitas vezes as mães, as professoras, né, as pessoas que lidam com crianças com TDAH têm muita resistência e têm muita dificuldade de trabalhar com reforço positivo.
Porque nós fomos treinados e ensinados a nossa vida inteira a trabalhar com a punição. É muito mais fácil para a gente punir do que reforçar. Punir o mau comportamento do que reforçar um bom comportamento. Isso é algo que a gente aprende desde pequenininho. A gente aprendeu com a nossa mãe, com a nossa avó, e a gente vai passando isso. Só que quando a gente fala de uma criança com TDAH, isso não funciona. Se você tem filho com TDAH, tá aqui, tá assistindo, você sabe disso. E quanto mais você pune, parece que o comportamento piora, né? Aí melhora um pouquinho, daqui a pouco piora de novo. Parece que melhora um pouquinho, daqui a pouco piora de novo. Quando você explode, que chega no seu limite, que tá no auge, a criança dá aquele medo, aquela coisa e faz. Mas daqui a pouco ele tá com aquele comportamento inadequado novamente. A punição, ela geralmente, ela diminui o comportamento na hora, mas o comportamento volta depois. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a criança diminua a frequência e intensidade desses comportamentos para que comportamentos funcionais apareçam. E é isso que a gente quer, né? E isso só vai acontecer se a gente investir em reforço positivo. Da forma adequada, óbvio, né? Não é sair dando presente para a criança, prometendo um monte de coisa, nem elogiando por elogiar, não é assim. A gente precisa reforçar de uma forma estratégica, inteligente, né? Que realmente vai atingir o comportamento dela, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Posso continuar? Tem alguma pergunta sobre o que a gente já falou até aqui? Vou ver se o pessoal tem alguma outra pergunta. E eu vou trazer aqui, enquanto vocês estão, ficar ligado no comportamento TDAH, tá bom? E aí, nas próximas semanas, a gente vai entrar em como a gente pode... Eu acho que caiu a minha internet, mas agora eu acho que voltou. Pessoal, dá para vocês me sinalizarem se voltou a internet? Eu acho que deu uma caída, né? Se vocês puderem sinalizar, eu agradeço para vocês. Que aqui deu como se estivesse sem internet. Voltou? Ah, então... Mas deu para ouvir o que eu tava falando? Acho que travou na hora que... Tava pausado, né? Mas eu acho que travou na hora que eu pedi pra vocês colocarem perguntas ou alguma coisa assim, não foi? Se vocês puderem me falar se foi nessa hora das perguntas que a gente entra aqui. Ah, tá. Então tá ótimo. Então foi nessa hora mesmo. Minha internet que deu algum problema. Eu botei aqui no 4G. Espero que não trave de novo, tá? Mas se tiver algum problema, vocês me avisam. Então vamos lá. Vou entrar um pouquinho no comportamento TDAH. A gente sabe que o TDAH é um transtorno, né? Que tem uma complexidade aí no seu quadro, né, de sintomas. Por quê? Porque o TDAH, ele não é um transtorno que todo mundo que tem TDAH tem os mesmos comportamentos, tem os mesmos sintomas. É claro que a gente tem uma base de sintomas que são comuns entre as pessoas, mas a forma como esses sintomas se expressam na vida de cada um varia muito. Então, a gente não tem uma criança com TDAH igual a outra criança com TDAH, mesmo que elas apresentem ali dificuldades semelhantes, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns comportamentos que têm a ver com os critérios de diagnóstico do TDAH, tá? Coisas que a gente precisa observar quando a gente vai fazer uma avaliação, um diagnóstico TDAH, e que são comportamentos relacionados à desatenção, né, o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Deixa eu ver aqui. TDAH causa muita ansiedade? Então, Érica, o TDAH é muito comum vir associado ao transtorno de ansiedade. Isso é uma coisa, tá?
TDAH e transtorno de ansiedade, eles podem tanto ser confundidos, porque eles têm sintomas parecidos, como eles podem aparecer juntos, tá? Isso é uma coisa. Agora, a criança, né, o adolescente, o adulto com TDAH tem uma tendência a ser um pouco mais ansioso? Sim, tem uma tendência a ser um pouco mais ansioso, mesmo que ele não tenha um transtorno de ansiedade. Primeiro, porque tudo para ele, né, ele quer aqui e agora. Então, essa expectativa que ele cria, né, essa coisa do quer que aconteça, fica na expectativa, quer logo que aconteça e tal. Então, tudo isso, o TDAH tem uma tendência maior a ter essas expectativas, né, querer que tudo aconteça logo, não conseguir saber esperar. E às vezes, por conta dos pensamentos acelerados, acaba também pensando muito nas coisas que podem dar errado, nas coisas que podem acontecer. Aquilo nem aconteceu ainda e ele pode já estar pensando naquilo, então pode acontecer sim, tá? Mas é importante, toda vez que a gente tem uma criança com TDAH, a gente avaliar se ela estiver apresentando aí comportamentos ansiosos, né? Que a gente faça uma avaliação para ver se ela não está desenvolvendo ou já desenvolveu um transtorno de ansiedade, tá bom? Que aí é uma outra coisa. Ansiedade todos nós temos no nosso dia a dia, né? Um grau de ansiedade no nosso dia a dia. Mas um transtorno de ansiedade é algo que a gente precisa avaliar e tratar, tá bom? Porque traz muitos prejuízos, tá? Mas o que é mais comum no TDAH é essa vontade que as coisas aconteçam logo, né? Essa expectativa, né? E a ansiedade, o transtorno de ansiedade tem muito mais a ver com uma preocupação com o futuro, preocupação com as coisas que ainda não aconteceram, como se elas fossem certas de acontecer. E no TDAH, às vezes, ele não tem essa preocupação, ele tem uma expectativa de que as coisas aconteçam logo, tá? Então, são diferente de um transtorno de ansiedade. Então, vamos lá. Dentro do déficit de atenção, a gente tem, principalmente quando a criança, né, tem o TDAH do tipo mais desatento, menos hiperativo e mais desatento, a gente tem crianças, né, que tem uma desatenção em situações onde ela vai ter que prestar atenção a detalhes. Então, assim, são crianças que cometem erros com coisas, às vezes, bobas do dia a dia. Eu não tô falando só de coisa de escola, não. Tô falando de coisas do dia a dia. Por quê? Porque não presta atenção nos detalhes. Quando olha para uma coisa, olha de uma forma geral. Não olha para os detalhes da situação, né? É uma criança que muitas vezes parece que não te ouve, né? Tem muitas mães que quando a criança começa a apresentar os sintomas de TDAH, as mães vão procurar uma avaliação com... Ai, meu Deus, agora me deu branco. Uma avaliação para ver se a criança não tá surda. Porque você tá do lado dela, você chama e ela não ouve o que você tá chamando. Se você não encostar a mão nela, ela não olha para você. E isso não é porque ela não tá te ouvindo. Isso é porque muitas vezes ela tá no hiperfoco da brincadeira dela e por conta desse hiperfoco da brincadeira, ela realmente não te escuta, tá? Então, é importante, né, a gente saber disso, né? Claro, né, muitas vezes você vai ter que fazer um exame para ver se realmente não é auditivo, né? Mas o TDAH pode confundir também, né? São crianças que muitas vezes têm uma desorganização. Então, você entrar no quarto de uma criança ou adolescente com TDAH, né? Claro que não é toda criança, todo adolescente, mas a maioria tem uma desorganização com as suas coisas, né? Joga coisas, espalha coisas, né? Joga coisa embaixo da cama, as roupas espalhadas, brinquedo, lixo. Gente, é muito comum adolescente TDAH jogar lixo, né? Papel, tudo, comer o biscoito, tudo pelo chão. Então, assim, são comportamentos, né, de desorganização que a gente precisa trabalhar, porque naturalmente ela não vai dar conta. Então a gente precisa trabalhar esse comportamento, né? Então, crianças que perdem coisas, esquecem objetos, esquecem materiais, têm dificuldade de tornar aquelas atividades do cotidiano, aquelas atividades do dia a dia,
como um hábito. Então, coisas que pra gente, a gente consegue automatizar, a gente consegue tornar aquele comportamento um hábito, para a criança é mais difícil. Então, na cabeça da mãe, isso é muito confuso. Por quê? A criança tem que escovar o dente, ela já tem 7 anos de idade. Há 7 anos que ela escova o dente todo dia. 7 anos que a mãe fala todo dia que ela tem que escovar o dente. E parece que todo dia é a primeira vez. Por quê? Porque a criança com TDAH tem dificuldade de automatizar, de tornar automático tarefas do cotidiano. Que pra gente parece tão óbvio, tão, corriqueiro, para eles não é tão óbvio assim, não é tão fácil assim. Então, a gente, para automatizar esses comportamentos, que para eles não fazem o mínimo sentido, a gente precisa usar algumas estratégias, tá? Porque senão eles acabam não automatizando. Claro que não são todos, mas uma grande maioria aí, uma boa parte das crianças e adolescentes com TDAH tem dificuldade de automatizar as tarefas do cotidiano. Por isso que eles precisam tanto de rotina. Por quê? Porque a rotina vai ajudar essa criança a automatizar essas tarefas, tá bom? Crianças que costumam fazer tudo a 1000 por hora. Então pensa aí na hiperatividade e na impulsividade, né? Fala demais. Sabe aquela criança que não para de falar? Eu tô fazendo uma avaliação no pequeno de 6 anos. Gente, é 50 minutos. 50 minutos sem parar de falar 1 segundo. Conta a vida dele, de todo mundo que ele conhece. Porque fala e não para te ouvir. Ele emenda uma fala na outra. Não é aquela fala do tipo, fala e me escuta e fala e me escuta. Não é um diálogo, é um monólogo. E fala. E para eu conseguir falar, eu tenho que interromper, chamar a atenção dele para aquilo que eu tô falando, porque ele só tá prestando atenção naquilo que ele diz. Então, essa fala excessiva também é um comportamento comum, né? Em quem tem TDAH, que tem aí um comportamento mais hiperativo, né? Deixa eu ver aqui que a mãe colocou. Quais estratégias, pelo amor de Deus, essa é minha filha? Olha, deixa eu falar pra vocês. Não sei se eu acho que você entrou um pouquinho depois, né? Deixa eu ver aqui. Enfim. No mês de abril, nós vamos estar aqui, no caso toda quarta-feira, né? Hoje eu tô fazendo um dia diferente, mas toda quarta-feira, na nossa live para famílias, falando sobre comportamento, gestão de comportamento, tá? Hoje a gente vai focar um pouquinho nesses comportamentos, a gente não vai trazer aqui, eu não vou te ensinar, claro, na hora que eu tô falando eu até posso dar uma dica, né? Mas eu não vou te ensinar exatamente como você vai lidar com esses comportamentos, porque depende muito do comportamento, ok? E você precisa entender algumas coisas para que você consiga agir de uma forma mais estratégica, tá? Não existe uma regra única para todos os comportamentos, entendeu? Então, assim, hoje a gente está falando de uma forma geral nesses comportamentos para que vocês identifiquem aquilo que faz parte do TDAH. Semana que vem, as próximas lives de abril, eu vou trazer a explicação para você do como a gente... por que esses comportamentos inadequados estão se repetindo. Provavelmente a gente está reforçando sem querer. E como você faz para não reforçar esses comportamentos mais. Porque aí ele vai tender a diminuir. Ok? Aí sim, eu vou trazer as estratégias mais específicas para cada um, tá? Não tô me negando a te ajudar, não. Mas é porque... vocês vão ver na... se a live da semana que vem, a outra, que a gente vai falar sobre função de comportamento, vocês vão ver que dependendo da função, é uma estratégia diferente, uma forma diferente de a gente agir, tá? Exemplo, se o seu filho tá fazendo birra porque ele tá querendo chamar a sua atenção, e geralmente é isso que a gente fala, né? Tá querendo chamar atenção, então deixa ela chorar e sai. Se ela tá querendo chamar a sua atenção e ela tá fazendo birra, se você der atenção para ela, você vai estar reforçando o comportamento inadequado dela, ok? Então, se a função do comportamento de birra do seu filho naquele momento tá sendo chamar a atenção, se você dá atenção, você está reforçando o comportamento. Agora, a birra pode aparecer
também porque ela tá querendo alguma coisa. Então, por exemplo, ela quer o celular e você não deu. Ela pode fazer birra. Então, ela tá querendo algo. Então, se ela tá querendo algo e você dá pra ela o que ela quer, você vai estar reforçando o comportamento dela. Entendeu? Então, assim, dependendo da função, a forma como a gente age pode estar reforçando ou não. E aí a estratégia é diferente. Boa noite, Miriam. Se essa criança está fazendo birra porque ela não quer executar uma tarefa que você pediu para ela fazer, por exemplo, você pediu para ela escovar o dente, ela está fazendo birra, ela está fugindo de alguma coisa. Ela está evitando algo que você pediu para ela fazer. Aí você tem um outro jeito de agir. Entendeu? São 5 funções que os comportamentos podem ter e para cada função tem uma forma mais adequada de você agir. Tem uma estratégia mais eficiente, tá? E a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Ó, os psicólogos que estão entrando aqui, eu vi psicopedagoga entrando. A nossa live de profissionais, gente, é toda sexta-feira, 7h30, ok? A gente tem uma live só para vocês. Essa semana a gente não vai ter por causa do feriadão, né? Muita gente viajando e tudo mais, então eu não vou fazer essa semana. Mas semana que vem, sexta-feira que vem, a gente vai ter a nossa live de profissionais, tá? E aí a gente vai falar sobre anamnese. A gente vai destrinchar a anamnese, quais os itens da anamnese são essenciais para você, psicóloga, psicopedagoga, você ficar atento na hora de fazer uma avaliação de TDAH, ok? Então, não perca, semana que vem a gente vai estar junto aí para conversar sobre a anamnese no processo de avaliação do TDAH, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria que vocês colocassem aqui, as mães que estão aqui na live, né, mães de TDAH, se o filho de vocês ou a filha de vocês tem muita dificuldade com regulação emocional. Se o filho de vocês tem dificuldade de regular as emoções, são crianças que têm uma intensidade grande quando estão sentindo alguma coisa, seja tristeza, seja raiva, quando chora, chora muito, quando emburra, emburra mesmo. Se tem essa intensidade na hora de expressar as emoções, que muitas vezes são intensas demais para aquilo que está acontecendo. Às vezes está desproporcional. Queria que vocês se colocassem para mim se o filho de vocês apresentam essa característica. Vou esperar que vocês colocarem. Sim ou não, sim ou não. Ó, Patrícia colocou: meu filho hoje sabe se regular sozinho, mas vez ou outra é impulsivo. Isso é bom. Isso é bom. Essa questão da desregulação emocional, ó, em alguns momentos sim, a Erika colocou. A desregulação emocional, gente, é muito comum no TDAH, claro que nem todos, né? Alguns têm uma desregulação mais intensa, outros menos intensa, mas tá, não consegui ouvir, né? Eu perguntei se o filho ou a filha de vocês costuma ter dificuldade na regulação emocional. São crianças que têm uma intensidade nas emoções que muitas vezes não condiz com a situação. Então, por exemplo, quando é uma coisa pequena, ela tem uma explosão de raiva enorme, chora, faz um drama. São crianças que têm dificuldade de gerenciar suas próprias emoções e ficam ali naquela né, eu falo que as crianças estão afogadas nas próprias emoções, né? Estão ali presas naquela emoção, não consegue sair, né? Ó, a Maristela colocou: tenho gêmeos diagnosticados com TDAH, um está tendo transtorno de ansiedade, já o outro é mais ativo. Ó, a Monique falou que sim. Como eu falei, é muito comum, né? Ó, sim, muito. É muito comum pessoas com TDAH ter dificuldade na regulação emocional. Principalmente porque para você ter uma boa regulação emocional, você precisa ter autocontrole. Você precisa ter controle dos seus impulsos. Você precisa ter
controle inibitório, né? O controle da emoção que vem, controle do comportamento, controle do pensamento. E o TDAH tem dificuldade com isso, né? Ó, botou certo, vem do nada, chora, exatamente. O que acontece? Não sei se acontece com o filho de vocês, tá? Vou falar de um exemplo que acontece muito, até que agora diminuiu, graças a Deus, mas acontecia muito com a minha sobrinha que tem TDAH. Ela estava sentada lá fazendo alguma coisa, e aí do nada, né, a gente vai falar alguma coisa com ela. Ela vira para responder e dá um grito, ou sabe, quando a pessoa fala de uma forma ríspida, e não tinha motivo nenhum para estar respondendo daquela forma. Mas o que acontece? Essa resposta mais ríspida, né, desproporcional àquilo que você está perguntando, desproporcional à situação, né, parece que você está brigando com ela está te revidando aquilo. Essa desregulação, isso tem muito a ver com controle inibitório, que é uma função do nosso cérebro que no TDAH não está funcionando muito bem. Então, pelo cérebro TDAH ter dificuldade nesse controle inibitório de pensamento, comportamento e emoções, ele acaba tendo esses rompantes, né, que a gente fala, né, esse comportamento explosivo muitas vezes. Então, às vezes a criança tem aquele comportamento explosivo, daqui a pouco volta ao normal, né? Então, o TDAH tem uma tendência a ter comportamentos, né, que vão ser mais sensíveis, comportamentos não, reações emocionais, que são mais sensíveis aos estímulos do ambiente. Então, pequenos estímulos são capazes de detonar, né, ou ativar grandes emoções. E quando essas emoções são ativadas, a pessoa com TDAH tem uma dificuldade de voltar ao estado de equilíbrio. Demora mais do que uma outra pessoa demoraria, tá? Eu acho que o meu não é só autismo. Seu filho tem autismo, você acha que tem TDAH também? É isso? Pode ser que tenha, né? Mas tem muito comportamento do autismo que é parecido com TDAH, né? Que faz parte do quadro de autismo também. Então, às vezes, não é que ele tenha TDAH, mas ele tem alguns comportamentos, né, parecidos com TDAH que fazem parte do quadro de autismo. Por exemplo, tá, Monique? Hiperatividade. Seu filho pode ser extremamente hiperativo e isso ser uma característica do autismo e não do TDAH. Entendeu? Porque hiperatividade não é sinônimo de TDAH. Hiperatividade é um dos sintomas do TDAH, mas pode ser um sintoma de autismo, pode ser um sintoma de deficiência intelectual, entendeu? E aí, como você vai saber? Aí tem que fazer uma avaliação com um profissional, tá? Tem que fazer uma avaliação com um profissional experiente, né, que tem um conhecimento nessa área para poder identificar se, além do TEA, ele tem TDAH também ou não. Tá bom? Porque se ele tiver os dois, a gente tem que tratar os dois, né? Agora, se ele tiver só o TEA, aí é o tratamento do TEA que inclui esses comportamentos, tá? Já fiz com neuropsicopedagogo. Mas olha só, para você fazer essa avaliação, não seria o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, ele até ajuda, mas não é ele que vai fazer esse tipo de avaliação, a não ser que ele seja especialista em autismo ou especialista em TDAH. Mas não é da função, a função do neuropsicopedagogo e do psicopedagogo não é diagnosticar transtornos do neurodesenvolvimento. O neuropsicopedagogo, eu tô falando porque eu também sou, tá? Então não tô me metendo na profissão de ninguém, não. Tanto o neuropsicopedagogo quanto o psicopedagogo, o foco do trabalho deles é voltado para a aprendizagem. É claro que eles também ajudam no processo de avaliação, mas não são os profissionais mais adequados para a gente fazer esse tipo de avaliação. A não ser que você esteja fazendo com neuropsicopedagogo e também com psicólogo, tá? Não está tendo... Peraí. Ok? Então, assim,
procura um profissional, um psicólogo, ou um neuropediatra, ou um psiquiatra infantil, se for criança, né? Que vá fazer essa avaliação, que tem uma experiência, que vá fazer essa avaliação, tá? Para que você possa tirar sua dúvida, tá bom? Porque o neuropsicopedagogo, ele não vai ele pode até ter muito conhecimento, muita experiência e te ajudar, mas não é a realidade da maioria, porque não é que ele não é um bom profissional, não é isso, é porque não é a função deles, tá? Nossa, estou nessa dificuldade. Minha filha foi diagnosticada com TDAH, mas observo traços de autismo. Mas as pessoas ao redor dizem que não. A neuro disse que ele tem um pezinho. Não existe ter um pezinho, gente. Ou você tem autismo ou você não tem autismo. Você pode até ter traços autísticos, né? E não ser autista. Pode ter? Pode. Mas... neuropsicóloga. Tá. Deixa eu só responder aqui a Jaque Ellen, é isso? Não consegui falar seu nome, não. Assim, se você tem dúvida, né? A neuro falou que tem um pezinho, mas não fecha o diagnóstico, né? Não fecha critério. Uma forma legal da gente poder tirar essa dúvida é fazendo uma avaliação neuropsicológica. Aí procurar um neuropsicólogo que também tem experiência em avaliação, né? Que tem aí uma referência e que faça essa avaliação para tirar dúvida, entendeu? Vamos lá. Então, isso aí, Monique, neuropsicologia tudo bem, tá? Só que o que acontece? O fato da neuropsicóloga não ter diagnosticado TDAH não quer dizer que ele não tenha, tá? Porque a avaliação neuropsicológica, ela não dá diagnóstico de TDAH. Ela é uma avaliação, ela é um pedacinho de uma avaliação que é muito maior. A avaliação tem que ser clínica, ampla. Não é porque não deu no teste, não deu lá na avaliação, né, na aplicação dos testes, que ele não tenha, tá bom? Não sei como é que foi a avaliação dela, não posso falar, né? Não conheço. Mas é importante que avalie isso de uma forma mais ampla, tá? Prefere não fechar diagnóstico ainda, pois talvez feche na adolescência e juventude, ou nem feche. O que acontece? Às vezes o profissional, pela criança não demonstrar claramente os sintomas, porque às vezes o TEA é leve, e realmente não são todos os casos que a gente consegue fechar de uma forma fácil e rápida, não. Tem casos que você demora às vezes anos para conseguir fechar o diagnóstico, tá? Mas aí não é por uma questão de eu não vou fechar agora porque pode ser. Não, você só não vai fechar se você tem dúvida de que é. Se você tem dúvida que seja, aí vamos avaliar um pouco mais, vamos esperar um pouco mais, né? Tudo bem. Agora, se eu acho que mas eu não vou avaliar porque eu prefiro esperar, você tá postergando uma possibilidade de tratamento. Tá bom? Quais terapias mais importantes para a criança com TDAH? Basicamente, terapia com um psicólogo que trabalhe com TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. O tratamento de criança com TDAH envolve 3 elementos essenciais. Por que é essenciais? Porque não pode faltar, tá? São 3 elementos de base. Primeiro, o tratamento com o médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil. Esse médico vai avaliar periodicamente a necessidade da medicação. A maioria das crianças com TDAH precisam da medicação. Ok? A maioria que eu falo assim, 80% dos casos de TDAH precisam da medicação, tá? Então, periodicamente, seu filho precisa estar sendo avaliado por esse profissional para avaliar se ele precisa da medicação, se ele não precisa mais, se precisa aumentar, se precisa diminuir, se precisa tirar, se precisa colocar. Então, constantemente, ele tem que estar em avaliação médica.
Segunda, psicólogo. Psicólogo que trabalha com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ok? É essa terapia que tem maior resultado para o TDAH. Todas as pesquisas científicas do mundo apontam que essa terapia é melhor para TDAH. E a terceira é a orientação de pais. Ok? Então, medicação, TCC e orientação de pais. Essas são as terapias mais importantes, essenciais, indispensáveis para o TDAH. Agora, além dessas três, se seu filho estiver apresentando dificuldades na aprendizagem, né, aí você pode levar no psicopedagogo. Se seu filho estiver apresentando dificuldades ali na linguagem, você pode levar na fono. Aí depende de cada caso. Tem crianças que vão precisar de fono, tem crianças que vão precisar do psicopedagogo, tem crianças que vão precisar do terapeuta ocupacional. Aí depende de cada caso. Tem crianças que só vão ficar nos três que eu falei pra vocês. Tá? Monique, o Enzo fez uma avaliação com neuropsicólogo. Deu severo. Severo o TEA? Então, ó, se o TEA, Monique, se o TEA do seu filho deu severo, provavelmente ele depende de muito suporte, né? E aí, provavelmente, os sintomas que ele está apresentando, que você está identificando como TDAH, é do próprio TEA, tá? Gente, é muito mais... É muito mais... Não vou falar perigoso, não. Eu tô com a palavra perigoso na cabeça, mas não é perigoso. É muito mais importante. Não sei se importante seria a palavra, mas que se seu filho tem TEA e está sendo tratado com TEA, se ele tiver TDAH e não for diagnosticado, é menos prejudicial do que se ele tiver TDAH e TEA e o TEA não estiver sendo diagnosticado. Entendeu? Se ele tiver TEA diagnosticado, tratando, e ele tiver TDAH também, mas esse TDAH não foi diagnosticado, o próprio tratamento do TEA vai ajudar aquele TDAH que não foi identificado, tá? É menos prejudicial. Agora, se seu filho tem TDAH e tem TEA, tem autismo, mas esse autismo não foi diagnosticado, não está sendo tratado, é mais prejudicial. Porque o tratamento do TDAH não serve para o TEA. Tá bom? Geralmente o TEA, ele traz mais prejuízos para a vida da criança do que o TDAH. O da minha filha tendenciou o TDAH ao levar para neuropediatra, fechou ao que me ouviu e olhando. Eu não entendi muito bem. O da minha filha tendenciou o TDAH. Ao levar para o neuropediatra, fechou ao me ouvir e olhar todo o material escolar. Entendi. Deixa eu ver. O pessoal entrou aqui. Até minha mãe entrou. Que bom. Falta de habilidade, não fala, é totalmente dependente de mim, sensorial. Isso aí. Então, Monique, provavelmente esse sintoma que você está identificando aí é o que você está falando, é do próprio TEA. Ó, a Patrícia colocou aqui, ó. Aqui estamos com os 3 tratamentos: psiquiatra, TCC, que é o psicólogo, né, que está atendendo o filho dela, e a orientação de pais. E esta última foi a mais impactante na nossa rotina. O ambiente ajuda muito nos sintomas. Exatamente. A Patrícia, né, tem o privilégio e o prazer de acompanhar a Patrícia, né, nessa orientação de pais, a Patrícia e o Bruno, que são os pais aí do pequeno. E assim, e realmente, gente, eu costumo falar para as famílias que a orientação de pais, ela acaba potencializando o resultado do tratamento que a criança faz com o psiquiatra e com o psicólogo, né? O psiquiatra, o psicólogo vão ter resultados ótimos com a criança, mas quando os pais estão ali sendo orientados, entendem o que está acontecendo e conseguem, né, agir de uma forma mais eficiente, mais assertiva, o resultado é muito maior, mais rápido e mais significativo, né? Potencializa os resultados, realmente, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, quando eu vejo
as famílias, né, tendo essa percepção. Não é que eu estou fazendo o trabalho sozinha, é um conjunto, né? Como ela colocou, é um conjunto de coisas. Tem o médico, tem o psicólogo, tem eu fazendo orientação de pais, tem os pais ali engajados, né? Tem todo um conjunto. A própria Patrícia também tem outras terapias ali que ela também, né, oferece para o filho de uma forma complementar, né? Então é um conjunto de coisas que traz resultado, né? Mas o principal, eu acho que o que potencializa mesmo os resultados, que você consegue ver ali, né? O negócio parece que cresce, né? É quando os pais entendem o que está acontecendo e aprendem a lidar com as situações do dia a dia, porque isso vai realmente ajudar a minimizar, né, os sintomas, né, e o impacto que esses sintomas trazem na vida da família, né? Porque, na verdade, os prejuízos não é só para a vida da criança, os prejuízos são para a vida da família, né? Oi, Kátia. Ah, tá. Dificuldade na escola, você entendi. Porque demanda suporte, né? Meu filho tem diagnóstico de TEA, mas assistindo as suas lives vejo que ele se encaixa totalmente no TDAH. Então, como eu falei, né? Tem muitas crianças com TEA também tem TDAH, né? Assim como crianças com TDAH também tem TEA, né? Mas também tem o seguinte, muitas crianças com TEA apresentam sintomas que estão presentes no TDAH e nem por isso tem TDAH, tá? Um exemplo muito fácil da gente entender é a hiperatividade. Hiperatividade é um sintoma que pode estar presente no TDAH, pode estar presente no TEA, pode estar presente na deficiência intelectual, pode estar presente em uma série de outros transtornos, tá? Nem por isso a criança tem TDAH, ok? Ele pode ter só o diagnóstico de TEA e ter hiperatividade, que faz parte do TEA, e não ser TDAH. Então tem que avaliar de uma forma mais aprofundada, com um profissional experiente, porque isso é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico diferencial. É um diagnóstico que vai traçar um diferencial dos sintomas para identificar se aquele sintoma é de um ou de outro transtorno ou dos dois. Também pode acontecer, né? Ó, a Patrícia colocou aqui, ó, além do esporte para gastar energia, acupuntura, aromaterapia, florais, ela acrescentou aí outros, né, tratamentos, outras terapias que para ela são importantes, ela gosta, ela tem, né, enfim, cada família tem o seu interesse ali para algumas terapias. Mas o que é importante a gente frisar, gente, que apesar da acupuntura, aromaterapia, florais não terem evidência científica como tratamento do TDAH, eles podem ser utilizados como complementares. O que não a gente recomenda é que não substitua o tratamento padrão ouro, né? Que é o que a própria Patrícia colocou. O médico, a TCC, né? O psicólogo e a orientação de pais. Se você oferece para o seu filho essa tríade de tratamento, o que você colocar como complementar vai surtir resultado. Por quê? Porque ele está ali bem orientado, sendo bem orientado, bem estimulado. Então, tudo o que vier depois de complemento, né, vai ajudar. Agora, o esporte. Eu quero chamar a atenção aqui que a Patrícia colocou. Esporte para gastar energia. Patrícia, além de gastar energia, né? Além de gastar energia, que gasta realmente, o esporte, ele é muito mais do que isso. Toda criança deveria fazer um esporte, toda criança deveria fazer uma atividade física. Isso vamos dizer assim, essencial para todas as crianças. Mas o TDAH é mais essencial ainda. A gente ainda não tem evidência científica de que o esporte, de que a atividade física, de fato, traz benefícios como tratamento do TDAH. A gente ainda não tem isso. Mas as pesquisas já apontam que o esporte, dentre todos esses que a gente está falando aqui, acupuntura, aromaterapia, floral, mindfulness, enfim, de tudo que a gente, né, já falou aí, a atividade física, principalmente a atividade física aeróbica, é o que mais tem, as evidências têm apontado como benéfico para o TDAH. Então, assim, se seu filho tem TDAH e não está engajado em nenhum esporte, nenhuma atividade física, procure
para fazer, não só para gastar energia, né? Que muitas vezes a gente fala assim, para gastar um pouco de energia, mas porque o esporte ajuda na produção de dopamina no cérebro, né? Que é importante para o TDAH, ajuda a regular o sono, ajuda a regular o humor. Então, o esporte ele ajuda em muitas coisas que para o TDAH tem benefício, tá? Então, fica aí a dica aí de um tratamento complementar, né? Que realmente ajuda a criança com TDAH, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? O pessoal tá entrando aqui, né? Então, ó, deixa só pra gente, enquanto vocês estão aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário, deixa eu colocar aqui 2 recadinhos, na verdade 3. Primeiro, 2, né? Em relação às nossas lives, tá? Nossas lives, nós temos 2 lives por semana. Toda quarta-feira, 19 horas, nós temos a nossa live para famílias de TDAH, ok? Então, você que é mãe, você que é pai, você que tem criança na sua família, adolescente com TDAH, a nossa live de quarta-feira é para você, para a gente poder conversar sobre criação de filhos com TDAH. E na sexta-feira, às 19h30, nós temos a nossa live para profissionais. Voltada para você que é psicólogo, você que é psicopedagogo, você que atende crianças e adolescentes com TDAH, né, aí na sua prática clínica, no seu consultório, enfim. A nossa live de sexta-feira para você, tá? Essa semana a gente não vai ter a live de sexta, por conta do feriadão aí, muita gente viajando e tudo mais, a gente vai dar um respiro, mas semana que vem a gente volta com a nossa live sexta-feira para os profissionais, tá bom? Esse é o primeiro recado. Segundo recado é em relação à nossa live aqui de família, tá? No mês de abril nós estamos com um tema, uma série de lives com o tema gestão do comportamento. Hoje a gente falou de comportamento TDAH de uma forma mais geral, né? Falamos alguns comportamentos que são característicos do TDAH para a gente entender um pouquinho sobre isso. Mas nas próximas lives a gente vai entender como que, por que esse comportamento que não está adequado no TDAH, ele se repete. Por que ele se repete? Como que a gente faz para não reforçar, não fazer com que esse comportamento se repita? Ok? Então, a gente vai aprender no mês de abril a diminuir os comportamentos inadequados e aumentar os comportamentos adequados. Ok? Então, fica comigo no mês de abril todo, que a gente vai aprender juntas a identificar comportamento inadequado e trabalhar para que ele diminua e trabalhar também para que o comportamento adequado, funcional, aumente. Ok? Fica comigo que vai dar bom. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Enquanto vocês estão colocando aí, vou me despedindo aqui. Um ótimo feriado para vocês, né? Um final de semana aí maravilhoso. Que vocês consigam descansar aí nesse feriadão. Que seja ótimo, né? Acompanhe as postagens aqui do Instagram. Todo dia a gente tem conteúdo novo. E a gente se encontra na próxima quarta-feira para o nosso Papo de Mãe TDAH. E qualquer dúvida, a gente tem lá o nosso grupo do WhatsApp, grupo para mães de TDAH no WhatsApp. Você pode entrar, é um grupo gratuito, onde a gente conversa lá, troca experiência, né? Eu dou orientações também lá no grupo. E temos também um grupo no Telegram, que é para os profissionais. Se você quiser também trocar figurinha, né? Entre psicólogos, psicopedagogos, professores, tem o nosso grupo no Telegram. Link na bio aqui do Instagram, é só você clicar no link da bio que vai aparecer lá a opção grupo do WhatsApp para as mães, grupo no Telegram para os profissionais, tá bom? E a gente vai conversando por lá durante a semana, ok? Um beijo para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!